Infelizmente, nessa última sexta-feira, dia 9 de fevereiro, acontece mais uma tragédia no nosso Brasil, 2 semanas após o desastre em Brumadinho. Infelizmente, dessa vez foram 3 adolescentes feridos e 10 adolescentes mortos no centro de treinamento do Flamengo, conhecido como o Ninho do Urubu. Tudo mais uma vez por conta de decisões equivocadas das pessoas, simplesmente destruíram sonhos e deixaram famílias extremamente abaladas. Nesse vídeo eu vou estar explicando o que realmente fez com que acontecesse toda essa tragédia. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações do canal. Mas é isso aí, quer saber? Então vamos ao vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Jorge Lucas e nesse vídeo eu vou estar abordando algumas coisas que fizeram com que acontecesse essa tragédia no CT do Flamengo. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto ao vídeo. O ocorrido. Nesta última sexta-feira, infelizmente ocorreu mais uma tragédia em nosso Brasil. E infelizmente, mais uma vez por falha humana, as vítimas foram adolescentes da categoria de base do Flamengo, que dormiam enquanto o fogo começou. O alojamento onde os garotos dormiam tinha 6 quartos, e em cada quarto tinham 3 camas beliches, ou seja, tinha uma certa capacidade por quarto de em torno de 6 pessoas. Claro que não ficava cheio com as 6 pessoas, mas tinha essa capacidade. Então, cada quarto tinha uma janela e apenas uma saída, que era a porta principal do quarto. Eu me pergunto, como é que você coloca pessoas para dormirem em um quarto, em um local com quartos, que tem apenas uma única saída, caso alguma coisa acontecesse? Aí eu me faço essa pergunta, as pessoas são ingênuas ou se fazem de ingênuas? Então, a maioria das pessoas que se salvaram estavam nos quartos 4, 5 e 6. E foi exatamente o local mais próximo da porta, que foi o que eu acabei de falar. Se tivesse 2 portas de evacuação, caso alguma coisa acontecesse, não iria ter tantas pessoas mortas agora. No quarto 6 tinham 3 garotos, e foi exatamente ali no quarto 6 que o incêndio começou. O ar-condicionado pegou fogo, tudo por conta de um provável curto-circuito. Os 3 garotos que estavam no quarto 6 conseguiram sair ilesos. No quinto quarto tinham 3 garotos, 2 se salvaram e infelizmente um morreu. No quarto tinham 6 garotos e os 6 conseguiram sair ilesos. No terceiro quarto tinham 4 garotos e 3 conseguiram sobreviver e infelizmente um morreu queimado. Os meninos que estavam no quarto 1 e 2, que foram os quartos exatamente mais longe da porta de saída, infelizmente todos morreram. Caso você não saiba, esse quarto onde os garotos dormiam, eles não foram criados para os garotos dormirem. Eles foram criados para pessoas transitarem durante o dia nele. E isso simplesmente influencia em tudo o que aconteceu. Por quê? Deixa eu lhe explicar. Caso o quarto fosse projetado para as pessoas dormirem, eles teriam sido feitos totalmente de outra forma. Ou seja, com materiais que dificultassem a expansão do fogo, que não foi a coisa que aconteceu. Algumas pessoas vão se perguntar, Jorge, mas qual é a diferença se pegasse fogo de manhã e de noite? De qualquer forma, iria estar pegando fogo. E é justamente isso que faz toda a diferença. Se esse local fosse utilizado apenas durante o dia, primeiramente, se acontecesse de pegar fogo, consequentemente eu poderia dizer que as pessoas iriam conseguir correr e sair daquele local de forma bem mais rápida. E é justamente aí que está a diferença. Se você cria um local para ser utilizado apenas durante o dia, consequentemente, se caso acontecer alguma coisa, esse local seria bem mais fácil de você evacuar acordado do que você dormindo. Agora, se o local é utilizado para pessoas dormirem, consequentemente o tempo de evacuação vai ser bem maior. Por quê? Porque quando nós estamos dormindo, nosso corpo fica de uma forma inerte, ou seja, a procurar a melhor forma com que nada atrapalhe o nosso sono. E é justamente isso que aconteceu, que fez com que os garotos morressem. Porque, de certa forma, eles estavam dormindo e o material que foi projetado para construir aquele local lá, ele simplesmente facilita com que as pessoas, entre aspas, durmam mais. Mas enfim, eu vou estar explicando mais para frente. Estrutura do alojamento. Estamos acostumados normalmente com estruturas convencionais, ou seja, tijolo e cimento. Mas hoje em dia, locais que não são utilizados 24 horas, normalmente eles são pré-fabricados, como se fosse um container. Então, as paredes desse alojamento foram fabricadas da seguinte forma. Eles têm 2 placas de metal, e no meio dessas 2 placas de metal tem uma espécie de espuma que é um isolante térmico e acústico, e o nome dessa espuma se chama poliuretano. O isolante térmico, como o próprio nome já diz, serve para isolar o calor ou o frio, fazendo com que não passe de um lado para o outro. Porém, o maior agravante dessa espuma que fica no meio das placas é que justamente esse poliuretano
Ele solta uma espécie de gás que se chama gás cianeto. E quando esse ar entra no nosso pulmão, ele simplesmente provoca uma asfixia química no nosso pulmão, ou seja, acaba que a gente não consegue respirar. E como estamos dormindo e isso acontece, a gente acaba adormecendo e, entre aspas, não acordando mais, o que realmente causou o incêndio. Em todos os quartos tinha uma instalação de ar-condicionado, porém os ar-condicionados eram menores do que o ar-condicionado que realmente era para existir ali. Aí que está a diferença. Quando você projeta um buraco para ele entrar o ar-condicionado, simplesmente o ar-condicionado encaixa, e esses ar-condicionados ele tem uma certa camada de proteção que inibe que qualquer coisa interior entre para o exterior, que foi o caso lá. Só que esse ar-condicionado que colocaram era bem menor que o buraco, ou seja, para com que ele ficasse, entre aspas, de forma correta colocada, as pessoas pegaram e colocaram um certo improviso, o famoso jeitinho brasileiro, e colocaram madeira, plástico bolha ou até espumas, coisa que se tivesse colocado da forma realmente correta e tivesse comprado o tipo de ar-condicionado realmente correto, ou até feito a manutenção, colocado tijolos ou alguma coisa assim, isso não iria acontecer. Mas infelizmente, como a gente sabe que o ser humano é preguiçoso, não todos obviamente, mas muitos, veio acontecer essa tragédia. O luto. Muitos times brasileiros nesse último domingo, dia 10 de fevereiro, demonstraram seus gestos em relação ao acontecimento. Foram muitos times que deixaram seus gestos em campos. Isso mostra que, além de toda a rivalidade que existe, as pessoas têm uma certa compaixão pelo próximo. Além disso, o time Guarani de Sobral informou que doará toda a renda da partida contra o Fortaleza para as famílias que foram afetadas por esse incêndio. Porém, a renda desse jogo não foi anunciada. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe um vídeo para todos os seus amigos. Por que compartilhar? Compartilhar é o que faz me divulgar, é o que faz o meu trabalho crescer. Então, se vocês gostaram do vídeo, gostaram do material, gostaram da minha edição, compartilhe para todos os seus amigos, para que eles possam estar olhando e cada vez mais crescendo o canal. Mas é isso aí, pessoal. Valeu!